Muito bem, eu convido você então a se colocar em pé na presença de Deus e nós vamos ler dois textos que estão registrados em 1 João 5. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Lá pertinho de Apocalipse, 1 João, 2 João, 3 João, depois Judas, Apocalipse. Você só ia em Apocalipse e vai voltando assim para achar mais fácil, se encontrar mais fácil. Muito bem. Todos já encontraram? Versículo 4 e versículo 18 será o texto que nós vamos ministrar nesta manhã. 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Vamos orar, faça a sua oração, peça a Deus que te abençoe nesta manhã, que Deus nos abençoe nesta manhã, abençoe também aqueles que vão estar nos assistindo pela rede social, que a vida deles em casa seja abençoado, que lá no seu trabalho seja abençoado, lá no sítio, na fazenda, na viagem, aqueles que vão estar assistindo, viajando na estrada, que Deus possa guardar os caminhoneiros, que vão estar lá com o seu equipamento, seu celular ligado, assistindo essa ministração, que Deus possa abençoá-los grandemente no seu trabalho, nas estradas, enfim, que Deus possa derramar bênçãos sem medida, tanto aqui, quanto em casa, quanto no caminhão, quanto no carro, quanto no seu quarto, quanto lá no hospital, ou às vezes até numa cadeia, numa penitenciária, que a pessoa terá a oportunidade de assistir. Que o Senhor Deus possa trabalhar, manifestar a sua graça, a sua unção, a sua bênção sobre todo aqueles que estão participando, assistindo e recebendo a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais um domingo na Tua presença. Te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus e nesta manhã, Senhor, derramar bênção sem medida sobre o Teu povo, manifestar, Senhor, a Tua glória, manifestar, Senhor, a Tua bênção, manifestar, Senhor, o poder do Espírito Santo, manifestar, Senhor, a cura, a salvação, a transformação, Senhor, transmitir a Tua vitória, a Tua paz, a Tua alegria na vida, no lar, na família. Abençoa aqueles que vão estar, Senhor, nos assistindo pela rede social. Senhor, abençoe a vida de todos aqueles que estão na Tua casa nesta manhã, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, Senhor, o casal, a família que está reunida. Eu te peço, Senhor, que abra as comportas dos céus e derrame nesse lugar a Tua graça, a Tua unção, uma grande manifestação da Tua presença, do Teu poder, e nos abençoe no dia de hoje. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações, não me deixe desviar, nem para a direita nem para a esquerda, mas nos abençoe, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre, amém e amém. Jesus, graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Os dois textos nos fala sobre vencer.
Irmãos, o tema que eu quero abordar hoje é nascidos para vencer. Nascidos para vencer. Esse é o assunto que vamos tratar aqui hoje. Na vida espiritual, não devemos tratar como um campeonato de futebol, um campeonato de basquete, um campeonato de vôlei, um campeonato de lutas, enfim. Ou seja, por exemplo, a pessoa correu no estádio de futebol, o time dele perdeu o campeonato, mas ele vai dizer assim: não, nós vamos treinar mais e no ano que vem tem um novo campeonato e nós vamos disputar de novo. Nós perdemos esse ano, ano que vem nós podemos ser campeões. E assim acontece com o basquete, acontece com o vôlei, acontece com qualquer esporte. Atletismo, natação, sempre a pessoa vai ter uma nova chance, uma segunda chance. Mas, quando se trata de vida espiritual, o que está em jogo não é uma taça, não é um troféu, ainda que esse troféu seja de ouro, como a taça Jules Rimet na Copa de 70, Copa do Mundo de 70, que ela foi disputada por grande parte do mundo. Todos os continentes do mundo disputaram a taça Jules Rimet, que depois foi roubada. O Brasil foi campeão naquela época. E aí os campeonatos vêm, isso foi em 70, eu era jovenzinho, adolescente. Então, quantas Copas o Brasil já granjeou de 70 para cá, de 4 em 4 anos. Então, tanto no futebol quanto em qualquer outro esporte, sempre a pessoa tem uma nova chance de se preparar e conquistar aquele troféu. Mas a vida cristã, a salvação, não é um troféu a ser disputado. Nós não podemos pensar que eu vou participar de uma organização religiosa, que eu vou participar de eventos e tudo está numa boa. Não é assim. A salvação, ela não tem segunda chance. Se a Bíblia não fala em perder, eu vou mostrar para vocês. Apocalipse capítulo 2. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. 2 e 3, mas pode abrir no 2 que nós já vamos mostrar para você aí. Na vida cristã não tem, eu perdi esse ano, vou me preparar melhor, ano que vem, e vai levar 10 anos nesse perde e ganha. A vida espiritual não é assim não. A vida espiritual é vencer ou vencer. Está dando para você entender, irmãos? Vencer ou vencer. Eu não estou aqui para passar pano, não estou aqui para colocar tapete, não estou aqui para iludir você, porque eu terei que dar conta. Por que eu não falei a verdade? Por que eu não ensinei o que é certo? Eu vou ter que prestar conta. Então, irmãos, na vida espiritual é vencer ou vencer. Eu vou mostrar para você aqui. Nesse capítulo 2 e capítulo 3, nós temos os 7 períodos da igreja. Nesses 2000 anos da inauguração do cristianismo, da igreja cristã, que nasceu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre 120 discípulos e o Espírito Santo foi derramado sobre eles
naquela festa, durante o período de festa de Pentecostes. Por isso que quando se fala assim, você é tradicional ou pentecostal? Tradicional é aquela igreja que acredita que o Espírito Santo foi só para os dias apostólicos, e o pentecostal é aquele que acredita que o Espírito Santo é para hoje e é até o dia do arrebatamento. Pessoas serão batizadas, pessoas serão avivadas, pessoas serão cheias, pessoas serão abençoadas, pessoas serão curadas, pessoas serão abençoadas. Esse é o pentecostal. Então, há quase 2000 anos se passaram dos 7 períodos da igreja na terra. Nós estamos vivendo o último período. E esse último período da igreja, ele está no finalzinho. Então, preste atenção agora. Vamos lá, primeira igreja. Primeira carta à igreja de Éfeso. Que igreja era essa? Igreja desviada. A igreja de Éfeso era uma igreja desviada. O que é uma pessoa, uma igreja desviada? Ela perdeu o seu foco, ela está fora de posição. É alguém que desviou-se dos bons costumes. Então, a primeira igreja não era uma igreja perfeita, era uma igreja desviada. E qual era essa igreja? A igreja que começou com os apóstolos, cheios do Espírito Santo, que saiu pregando, onde foi Estevão foi assassinado, onde Paulo se converteu, onde o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio. Ali começou a igreja de Éfeso, o período chamado Éfeso, que é o período da igreja desviada. Agora veja a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso, verso 7 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Está falando de quem? Daqueles que venceram dentro da igreja desviada. Dentro da igreja desviada. Então, está mostrando aqui os que venceram dentro da igreja desviada vão comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta, verso 12. Aliás, verso 8. Segunda carta à igreja de Esmirna, igreja perseguida. A igreja de Esmirna, o período da igreja de Esmirna é o período que marca a perseguição. Então, quantas pessoas que foram mortas nas arenas de Nero, aquele louco, pôs fogo em Roma e culpou os cristãos, e depois levou-os para as arenas. Cidades inteiras foram iluminadas com corpos de cristãos pendurados em postes e cobertos de piche e incendiados. Igreja perseguida. Mas Deus colocou dentro dessa igreja perseguida pessoas com o espírito de coragem, que permaneceram fiéis. E a mensagem de Jesus para a igreja de Esmirna era, verso 11: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo 11, 2:11. Ao que vencer, você está observando? A igreja desviada teve vencedores, a igreja perseguida tem vencedores.
Os vencedores da primeira vão comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Da segunda igreja, a igreja perseguida, não vão receber o dano da segunda morte. Que dano da segunda morte é essa? A segunda morte é inferno. A segunda morte é perdição. Segunda morte é perdição. Porque tem a primeira morte física e a segunda morte espiritual. Então, dentro da igreja perseguida, tinha gente corajosa. Tinha pessoas corajosas. Tinha pessoas cheias do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de enfrentamento, de poder. Aleluia! Espírito para destruir fortaleza, armas espirituais para destruir fortalezas. Terceira carta, Pérgamo. Esse período é da igreja licenciosa. Licenciosa, vamos ver aqui. O que é uma pessoa licenciosa? Indisciplinada, desregrada moralmente, que não tinha uma regra moral. O que é moral? Moral é conduta, comportamento. Eles não tinham, a igreja de Pérgamo não tinha uma disciplina. Eram cristãos indisciplinados. Estou falando, é o período que representa cada igreja dessa. Então, agora, olha a mensagem de Jesus para a igreja de Pérgamo, licenciosa, que não tinha regra, que era indisciplinada, que não seguia a palavra. Versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Mesmo dentro da igreja licenciosa e indisciplinada, tem os vencedores. Tem os vencedores. Quarta carta, igreja de Tiatira. Igreja relaxada. Relaxada aqui não é no sentido de... por exemplo, você às vezes tem uma dor, você toma um relaxante muscular. Não é esse relaxado muscular que está mostrando aqui. Aqui é a figura de não cumprir os seus deveres. É uma igreja relaxada que não cumpria os seus deveres. Mas dentro dessa igreja relaxada, que não cumpria os seus deveres, tinha um grupo que está lá no versículo 26, que Jesus manda uma mensagem para eles, e diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Está dando para observar? Que cada igreja tem o seu problema, mas em cada igreja tem aqueles que estão trilhando o caminho certo. Deu para entender? Capítulo 3, pode virar sua página aí, capítulo 3. Quinta carta, igreja de Sarde. Essa igreja é a igreja morta. Igreja morta, igreja sem vida, morto, não respira, não se mexe.
Sardes representa a igreja morta. Mas mesmo que os irmãos da igreja de Sardes estavam vivendo uma vida de morto espiritualmente, morto para as coisas de Deus, às vezes bem vivo para as coisas do mundo, mas quando se tratava de coisas de Deus, estava morto. As coisas mundanas, as coisas ativas do mundo eram bem ativos, mas quando se tratava de coisas de Deus, estavam mortos. Mas Jesus tem uma mensagem para os vivos e para os vencedores da igreja morta. Verso 5, do 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mesmo na igreja morta, tinha alguém vivo. Está dando para você entender, irmão? Nascidos para vencer. Sexta carta. Igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia representa a igreja abençoada. É a única igreja que não recebeu nenhuma advertência de Jesus. Eis que tenho contra ti. É a única que não recebeu nenhuma advertência. É a igreja de Filadélfia, que representa a igreja abençoada. Então vamos ver a mensagem de Jesus para a igreja de Filadélfia. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, diz, versículo 12, versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia! Ao que vencer. Sétima e última carta. Preste atenção agora. Nesta sétima e última carta, parece que pegou todas as negatividades da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, e juntou tudo numa só. É o que nós estamos vivendo hoje. Igreja de Laodiceia, que é conhecida como igreja morna. Morna. Você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza que você já tenha feito isso algum dia na sua vida, quando seu bebê, seu filhinho estava febril, e a febre estava alta, a temperatura do corpo da criança estava alta. Eu tenho certeza que você já fez isso, deu um banho de água morna na criança, para baixar a temperatura, para ajudar o medicamento que ele tomou, para ajudar a baixar a temperatura mais depressa, para evitar uma convulsão. Porque depois dos 40 graus, dos 39 para 40, a criança ou qualquer um adulto, ele pode sofrer uma convulsão. Então, às vezes, a água morna, ela serve para ajudar a baixar, a regular a temperatura do corpo. Então a igreja de Laodiceia, ela não era nem quente e nem fria. E aqui também, isso aqui é uma realidade. Quando as pessoas chegavam lá em Laodiceia, que é uma cidade,
E quando eles chegavam lá sedentos, tinha uma mina d'água que jorrava pertinho da cidade. Eles iam com tudo para poder matar sua sede. Quando bebiam a água, colocavam na boca, era uma água morna, então não matava a sede. Então por isso Jesus pegou esse fato que ocorria em Laodiceia, essa mina que jorrava uma água morna. Ele pegou isso para identificar a igreja de Laodiceia. Então, eu creio que a igreja de Laodiceia, que é o período que nós vivemos hoje, é uma mistura das 6 igrejas, que não é fria e nem quente, mas é morna. E Jesus fala: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não é quente nem frio, antes fora frio ou quente. E qual a mensagem de Jesus para os irmãos de Laodiceia? Versículo 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que coisa. Por que Jesus está colocando a pessoa muito próximo dele? Muito próximo dele. Aqui está bem pertinho de Jesus. Antes é coluna no templo, o outro vai receber uma pedrinha branca com o seu nome escrito, o outro vai receber autoridade sobre as nações. Mas aqui, a Laodiceia, Jesus vai colocar a pessoa do seu lado. Eu vou colocar você assentado no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono ao lado do meu Pai. Por que Jesus está chamando bem para pertinho? Porque o período que nós estamos vivendo é um período de confusão, é um período dificílimo, é o período dos falsos profetas brotando do chão da terra, brotando dos mares, brotando das instituições, queimando a fé, destruindo fé, aproveitando da sensibilidade da pessoa por uma situação adversa. É tempo dos aproveitadores, é tempo dos mentirosos, é tempo dos falsos profetas, é tempo dos lobos disfarçados de ovelhas. Então vencer nesse tempo é uma vitória muito grande, e essa vitória vai levar com que nós nos assentemos ao lado de Jesus, assim como ele venceu os religiosos da época, venceu Satanás, venceu o pecado, venceu o mundo e assentou-se à direita de Deus. Os irmãos de Laodiceia, que é o período que nós vivemos hoje, eles terão o prazer, a honra, a alegria de vencer os falsos profetas, de vencer os enganadores, de vencer a geladeira, de vencer a perseguição, de vencer os desviados, de vencer e estar assentado ao lado de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós não temos aqui nenhuma chance se não vencermos esse ano. Ano que vem nós vamos vencer. Não, é vencer ou vencer. Não tem aqui mais ou menos, não tem aqui eu vou ter uma nova oportunidade. Então, o assunto que nós temos aqui, se eu não conseguir falar tudo hoje, não tem problema não. Não se preocupe, não vou terminar no horário. E aí fica a parte 2. Mas eu não quero correr com esse assunto, que ele é muito sério. É vencer ou vencer. Então eu quero falar para vocês. Eu já fiz uma oração quando era solteiro. Falei: Senhor, se eu cair, se o Senhor ver que eu vou cair, o Senhor tira a minha vida. O Senhor tira a minha vida. Porque não adianta eu tocar a vida errada e depois ficar separado de Deus para sempre. Então eu prefiro, Senhor, que o Senhor me leve. Mas nem eu tirar minha vida não. Preste atenção nisto.
Tem muita gente suicidando, pastor suicidando. Isso aí, irmão, isso aí é um problema sério. Jovens suicidando. A resposta para o suicídio é Jesus. Porque eu, Daniel, quando tinha meus 17 para 18 anos, eu queria me suicidar. Por causa do vazio existencial. E eu falo agora para talvez dezenas, centenas de pessoas que vão assistir essa ministração, que você que está aí com pensamento de suicídio, a resposta para você é Jesus, porque Ele é vida e vida em abundância. Não adianta eu querer tocar uma coisa que começou errada e vai errada. Não, eu tenho que parar. Ou eu decido consertar e avançar, ou então, Senhor, me tire a vida. Igualzinho fez Elias. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Tira a minha vida, Senhor. Toma a minha vida. E deitou-se para Deus levá-lo. Mas Deus já tinha um plano para ele. Então, a pessoa que está pensando em desistir, eu quero dizer para você que Deus ainda tem um plano na sua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você que me assiste. Aleluia. Como eu devo então, se eu não posso, se eu não tenho uma segunda chance, é vencer ou vencer? Porque salvação, como eu disse no começo, não é um campeonato que se tem uma chance de disputar novamente. Não, é vencer ou vencer. Então, já que eu tenho que o meu caminho é o caminho da vitória, e essa vitória já está profetizada. Aleluia! Deus já antecipou a nossa vitória. Não tem será na nossa vida. Será que eu vou vencer? Será que eu serei o vencedor? Não, já tira esse será, porque você já é o vencedor. Nós já somos vencedores. Nós nascemos para vencer. Deus fez você nascer para vencer. Deus fez você nascer para vencer. Nascidos para vencer. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual o meu comportamento perante a igreja? Porque Satanás, ele é tão ganancioso que ele não está preocupado com quem está no caminho dele. Ele está preocupado com quem saiu, com quem foi tirado do caminho dele. Ele está preocupado com quem Deus tirou das malhas dele, da tarrafa dele, das redes dele. É com esses que eles estão preocupados. Porque esse, ele pode... Deus, através desse que foi tirado, Deus pode transformar ele em 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Porque através do seu testemunho de mudança, de transformação, Deus pode tirar muita gente das trevas. Então Satanás está preocupado não com aqueles que estão lá trilhando o seu caminho, mas está preocupado com aqueles que Deus tirou. Então, qual deve ser o meu comportamento perante a igreja? Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira Coríntios, capítulo 5. Paulo escrevendo
A igreja de Corintos, eu quero destacar aqui versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Vai ficar em destaque versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então Paulo está falando aqui que eu não posso me associar àqueles que se prostituem. Esse prostituir aqui, ele tem o sentido, tem uma conotação de intimidade e tem também uma conotação sociedade como jugo desigual. Por exemplo, você se associar a alguém que não tem a mesma fé que você. Vou te dar um exemplo aqui. Você pega, eu quero montar uma empresa e o meu sócio, ele é uma pessoa que não é cristão. Então, aí a palavra de Deus fala: que sociedade pode haver entre luz e trevas? Você quer uma coisa e ele vai querer outra. Ele pensa de um jeito, você pensa de outro. Então essa sociedade nunca vai dar certo. Isso aí, por quê? Porque ele vive numa prostituição espiritual. Ou seja, ao invés dele servir ao Deus verdadeiro, ele serve aos deuses. Então ele prostitui espiritualmente. Então Paulo fala assim: igreja de Corinto, não se associe àqueles que prostituem. Mas está falando também da prostituição íntima. Aquela pessoa que é solteira, mas tem uma prática de casado. Não se associe a ele. Olha, você está vendo como que a coisa é séria? Então, quando nós entramos por esse aspecto, por esse caminho, nós entendemos que eu estou preocupado pela minha preservação. Eu estou me preservando, porque eu não terei uma nova chance. É como eu falei no campeonato, que no ano seguinte, mesmo que seja com outros jogadores, mas eles terão, o clube terá um novo campeonato, uma nova chance. Mas nós estamos falando de coisas individuais. Então, entra aqui o instinto de preservação. Preservação. Quando Paulo fala assim, olha, não vos associeis aos que prostituem, ele está ensinando o instinto, o caminho da preservação. Deu para entender, não? Já por carta, versículo 9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem. Então agora, vamos lá, você que é cristão, você conhece uma pessoa que ele anda errado. Ele está andando errado. Você sabe que ele está andando errado. Você não está julgando e nem está tendo um pensamento errado sobre a pessoa. Você sabe que ele vive errado. Então não se associe com essa pessoa. É preservação, instinto de preservação. Porque a salvação é muito cara. É muito cara. E nós não teremos uma segunda chance. Eu vou mostrar para vocês. Versículo 10. Do capítulo 5 de 1 Coríntios. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então você seria necessário sair do mundo. Aí, ele está mostrando aqui, ele não está falando assim que você não deve conversar
com o seu patrão que é idólatra. Não é isso, não. Ah, não vou trabalhar na empresa que o meu patrão é idólatra. Não é isso, não. Senão nós teríamos que sair do mundo aqui. Ele vai explicar para nós que é aqueles que se dizem irmãos. Está dando para você entender agora? Pastor, como é que eu vou fazer? Meu patrão é espírita, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo. Como é que eu vou trabalhar lá? Não, você pode trabalhar, velho. Mas isso não é uma associação? Mas ele está falando aqui que não é com essas pessoas que não têm conhecimento da verdade, mas está falando com as pessoas que se dizem irmãos. É com esses que nós não devemos nos associar. Ele diz que é cristão, ele diz que é irmão, ele diz que é homem de Deus, ela diz que é a mulher de Deus. Então, mas se prostituem, vive uma vida errada. Então é com esses que é o instinto de preservação. Porque pedra lançada à distância não dói, mas a pedra dói quando é lançada de perto. De perto. E quem é que acerta? Aquele que está perto de você. É aquele que acerta a pedrada. É aquela pedrada que machuca aquele que está pertinho de você. Está dando para você entender? Então ele fala que não é com os devassos desse mundo, nem com os ladrões, nem os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele, eu até antecipei aqui, com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Olha como é que isso aqui é sério. Ah, irmão, quer almoçar comigo? Aí você sabe que ele fala que ele fala que é irmão, e ele te chama para almoçar, e você sabe que ele é mentiroso, que ele é ladrão, que ele é uma pessoa, ele é adúltero, ele se prostitui. A Bíblia fala, nem com ele comais. Não, irmão, obrigado, eu estou sem fome. Cai fora. É o que a Bíblia está ensinando para nós. Instinto de preservação. Ah, pastor, mas eu não estou desfazendo do irmão. Que ele pense o que ele quiser pensar. Mas o que você sabe a respeito dele, que ele diz que é cristão e faz o que faz, então nem com ele comais. É instinto de preservação. Ah, mas eu não estou desfazendo dele. Não, você não está desfazendo, você está cumprindo o que a palavra está ensinando. A palavra está ensinando a me preservar. E eu não estou, e você, nós não estamos aqui para agradar pessoas que estão vivendo uma vida longe do caminho de Deus e dizendo-se servo de Deus, dizendo-se irmão. Deu para você entender, irmãos? É instinto de preservação. Instinto de preservação. Então nós destacamos aqui esses versículos que estão aqui. Agora, eu quero que você abra, não precisa abrir não, que vai jogar aqui no telão, Mateus 7,6. Olha o que está escrito aí em Mateus 7,6. Jesus está falando. Eu vi um pastor que até gosto muito dele, de algumas ministrações dele, que algumas a gente pega o que é bom e o resto, né? Então, eu vi ele tentando interpretar esse versículo aqui, olha. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Esse colega de ministério, ele disse assim,
Irmãos, eu quero interpretar esse versículo, que eu vejo ele dessa forma: não dá coisas santas aos cães, e nem lanceis as suas pérolas aos porcos. Ele falou assim: é uma coisa que eu tenho valor, por exemplo, uma coisa que é valiosa para mim. Preste atenção nisso agora. É uma coisa que é valiosa para mim. Essa coisa aqui, esse papel, suponhamos que ele é um papel, uma plaquinha de ouro. Para mim tem um valor extraordinário, de estimação. Então eu pego, presenteio essa pessoa com essa plaquinha que para mim tem um valor tremendo. E aquela pessoa não sabe o valor que ela tem, deixa ela jogada no chão, pisa em cima dela e até reclama com você: você me deu isso aqui para mim não vale nada. Então ele interpretou dessa forma, mas não é bem que está dizendo o texto. E eu vou mostrar para vocês o que ele quer dizer. Aqui o cão e o porco são figuras. São figuras. Não dei coisas santas aos cães e nem lancei pérolas aos porcos. Logicamente, o porco não come pérola. Então, vamos ver. Abra sua Bíblia. Aliás, não precisa abrir. Vai dar um saco, vai colocar aqui. 2 Pedro 2, 20 ao 22. Vamos lá. 2 Pedro. Agora que nós vamos entender esse texto. Preste atenção agora. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Então o que Jesus estava falando, que Pedro confirma ali? Ele está falando daquela pessoa que um dia estava nas trevas, conheceu Jesus, conheceu Deus, conheceu o Espírito Santo, foi iluminado. Depois ele abandonou tudo, virou as costas para aquilo tudo, e agora está vivendo uma vida totalmente contrária ao ensinamento da palavra. Ele se voltou contra Deus, e aí ele fala assim, olha, ele fala, é a mesma coisa que a porca lavada voltou ao espojador de lama, e o cão voltou, comeu o seu próprio vômito. Então, é isso que está dizendo o texto. O pastor, ele quis passar pano, mas aqui a interpretação que Pedro traz é exatamente essa. A pessoa que um dia esteve no caminho de Deus, buscou a Deus, experimentou a graça de Deus, e ele falou, melhor nunca ter conhecido. Depois de conhecer, voltar novamente à vida errada. Então, eu estava vendo esses dias uma reportagem, um cantor que nasceu em berço evangélico, nasceu em berço cristão, cantou muitas vezes por aí, fez sucesso como cantor gospel, e depois ele tomou a decisão de largar tudo e viver uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Então, ele assumiu posturas, ele assumiu comportamento totalmente contrário à palavra de Deus. Então, ele estava falando que ele pegou um Uber e o motorista do Uber começou a falar de Jesus para ele, porque o reconheceu pelo seu aparição nas televisões, em canais famosos,
e ele era muito conhecido. Então essa pessoa falou assim: olha, Jesus te ama, com todo carinho, Jesus te ama, Jesus vai te libertar disso aí. Sabe o que ele fez? Ele falou um palavrão, e na mesma hora ele saiu do carro e já foi direto para a delegacia de polícia e fez um boletim de ocorrência contra a pessoa por homofobia. Olha aqui que Jesus falou: se você lança suas pérolas aos porcos, eles não comem pérola, eles vão se voltar contra você. É exatamente isso que Pedro está falando aqui. Então o que nós devemos fazer com esse tipo de pessoa? Não fale nada. Ele escolheu, ele conheceu o caminho, não fale nada para ele, só ore para ele, mas não fala nada, porque ele já conhece, ele já experimentou, ele vai se voltar contra você. O que é pérola? Jesus disse assim: o reino de Deus é como um negociante que negocia boas pérolas. E quando ele encontra uma pérola de valor, ele vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Jesus estava falando do reino de Deus. A pérola representa o reino de Deus. Então não dê as pérolas aos porcos, porque eles já conhecem, eles vão se voltar contra você. Deixa ele para lá, só ore por ele. Mas não leve a palavra, porque ele dá show de Bíblia em mim e em você. É instinto de preservação, porque o porco virá contra você. Estava eu, pastor Moisés, e não sei mais quem estava. Nós estávamos saindo de um culto de quarta-feira aqui de oração. Aí um rapaz parou, um rapaz alto, né? Parou e começou a conversar. A gente sentia o cheiro da cachaça. Você precisa de ver como é que ele citava versículo da Bíblia. Está aí o pastor Moisés. Falou: você vem aqui? Não, eu já tive no caminho de Deus. O que você vai pregar para uma pessoa dessa? É lançar pérolas ao porco. Não fala nada, que ele vai te dar um show de Bíblia. Não fala nada, só ore por ele. Me dá seu nome, quero orar por você. Talvez até ele pedir o nome, ele vai voar em você. Então é melhor: Senhor, abençoa aquele rapaz que eu encontrei com ele lá na porta da igreja, que estava desviado. Senhor, tenha misericórdia dele, salva a sua alma. Porque se você falar assim: olha, me dá o seu nome aqui que eu vou orar para você. Por que você quer meu nome? Por que você quer? Você quer? Aí eu já parto para cima. Ele não come pérola. Não lance coisas santas aos cães, porque o cão é o símbolo do pecado. Olha, todo animal predador, ele é territorial. Quando a gente era pequeno, nós tínhamos cachorro em casa, cachorro vira-lata. Mas tinha dia que ele voltava com um mau cheiro terrível, cheirando carniça. Sabe que aí que eu descobri, por exemplo, se alguém pegou vísceras de peixe e jogou num determinado lugar, as vísceras já foi comida por algum animal, mas ficou ali impregnado no chão o cheiro. Então o que ele faz? Ele deita ali, fica se esfregando ali naquele mau cheiro, naquela caatinga, e depois vem para casa perfumado com cheiro de peixe podre. Ele marca o seu território. Então por isso ele é a figura daquela pessoa que se impregna com as coisas sujas deste mundo,
não respeita nem o ambiente sagrado onde estão. Se eu fosse falar para vocês aqui, aí a Bíblia fala assim, olha, até dizê-lo é torpe, então é melhor eu ficar quieto. Até falar, isso significa vergonhoso. Então, irmãos, a Bíblia ensina para nós, Paulo ensinando, preserve o que você recebeu. Não importa se alguém vai te chamar de, aquela ali é orgulhosa, já chamei ela aqui para almoçar comigo, mas por que você não vai? Porque você sabe que ela diz que é serva de Deus, mas é mentirosa, é fofoqueira, é traidora. O que você vai fazer lá? Você vai se associar a ela. Então deixa ela pensar que você é orgulhosa, não tem problema não. Você está pensando na sua salvação e pensando no Deus que está ensinando preservação. Está dando para você entender? Vamos comparar isso com Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus capítulo 6. Versículo 4 até o versículo 6. Preste bem atenção agora. Agora nós vamos ver. Agora nós vamos descobrir a verdade. Olha aqui, olha. Preste bem atenção. Porque é impossível. Versículo 4. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, os poderes da vida eterna, e recaíram. Estavam caídos, foram levantados, agora recaíram. É o que Pedro estava falando ali, voltou a lama e voltou ao vômito. E recaíram, versículo 6. Sejam outra vez, ele está falando aqui, porque é impossível. Impossível. Por isso que eu estou falando para vocês, nós temos que andar como se estivesse andando sobre ovos, nos dias que nós estamos vivendo. E recaíram, versículo 6, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Vitupério. O que é vitupério? Palavra, atitude ou gesto que tem o poder de ofender a dignidade ou a honra de alguém. Quando alguém experimentou o Espírito Santo, a palavra de Deus, viu o futuro que os aguarda, novos céus e nova terra, vibrou com isso, mas agora eles recaíram. É impossível de restaurá-los. Deu para você entender, irmãos? Então o que é preferível? Senhor, me tire. Me tire. Felizes são aqueles que já partiram com o Senhor. Felizes são aqueles que partiram com o Senhor. Você está vendo a seriedade? E tem muita gente brincando de igreja.
Eles estão crucificando Jesus outra vez. Crucificaram o Salvador de novo, desonrando com o seu gesto, com a sua atitude, com o seu comportamento, estão ofendendo a dignidade e a honra. Porque a Bíblia diz: toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Então eles estão desonrando o Senhor. Essas pessoas que se dizem cristãos, irmãos, estão vivendo uma vida de depravação. E às vezes estão dentro das igrejas, e muitos deles estão nos púlpitos, que é o que mais me irrita. É o engano. A pior coisa é o lobo camuflado de ovelhas. Isso é a pior coisa que tem. Então vamos lá. Segundo João, capítulo 1, 9 a 11. Vamos ver aí, olha. Preste bem atenção agora. 2 João, todo aquele que prevarica, vou te explicar agora o que é prevaricar. 2 João 1, 9. Prevaricar é causar prejuízo a outrem e faltar com o cumprimento do dever por interesse ou por má fé. Isso chama prevaricação. E está escrito aqui, ó: todo aquele que prevarica, todo aquele que causa prejuízo a outrem e falta com o seu cumprimento do dever por interesse ou por má fé, é aquele que está prevaricando. Olha, todo aquele que prevarica, todo aquele que faz isto e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter com você e não traz esta doutrina, aquele que vem a nós falando que é cristão, mas não traz a doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis pelo caminho. Aí versículo 11: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. E agora a chapa esquentou. Quantas pessoas que têm título de pastor são ladrões, mentirosos, adúlteros, estão no púlpito, sobem nos púlpitos da igreja e diz assim: paz seja convosco, irmãos. Aí os irmãos falam amém. Olha a complicação que dá isso aqui. Não o saudeis. Porque se saudar ou se recebê-lo em casa, torna-se participante dos seus pecados. Então, o que eu falo agora para os que me assistem na rede social? O que você deve fazer? Procure saber quem é o líder de vocês. Procure saber quem é o líder de vocês, para você não incorrer nos seus pecados. Vê se ele paga os seus compromissos, vê se ele paga as suas contas. Vê se ele não está cobrando vocês para entrar na igreja. Vê se ele não está cobrando de vocês para participar de eventos espirituais. Se ele estiver cobrando, pula fora, porque é ladrão e salteador. Irmãos, a salvação é coisa muito séria. É muito séria. Você está vendo? Não pode nem saudar a paz, irmão.
se você sabe que ele é coisa ruim, que ele é ovelha travestido, lobo travestido de ovelha, lobo travestido de ovelha, e tem muitos nos púlpitos por aí. Então quem assiste nessas congregações, procure saber. O que está em jogo não é a taça Julius Rimet. O que está em jogo é a eternidade, é a sua vida eterna, é o que está em jogo. Ah, mas ele é muito bom, ele é eloquente, ele fala bonito, ele tem autoridade, ele tem isso, ele tem aquilo, ele vai fazer isso. Irmãos, o que está em jogo é a salvação. O que está em jogo é a nossa. Você sabe qual é o meu maior medo? Desde quando me converti, eu vou confessar para vocês aqui. Era coisa que me assustava, me arrepiava dos pés à cabeça. Era medo de ser enganado. De alguém me ensinar e eu... Porque a mentira é assim. Quando uma mentira é propagada, muitas vezes, a mente a transforma em verdade. Esse é que é o perigo. A nossa mente, ela passa a ter aquela mentira por verdade, porque ela ouviu muitas vezes aquela mentira. Então a mente a transforma em verdade. Por isso que tem pessoas que defendem a reencarnação de unha e dentes. Tem gente que defende o purgatório de unha e dentes. Tem gente que defende que vai voltar nessa terra um dia reencarnado, às vezes reencarnado num cachorro, reencarnado num peixe, reencarnado num cachorro, num cavalo, num boi, alguma coisa, algum bicho. Por que ele defende isso aí? Porque ele ouviu muitas e muitas vezes que a reencarnação existe, que ele volta nessa vida para consertar, e se ele foi um rico avarento na vida passada, ele volta agora pobre, miserável e doente. A Bíblia diz: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disto vem o juízo. Não voltamos mais nessa terra, e os mortos não se comunicam com os vivos. Nós temos que ter cuidado. Está cheio de adivinhadores, de CPFs por aí. E o que mais está enchendo são os adivinhadores de CPF. Aquele que auto-sugestiona. Eu vou falar uma coisa para vocês. E aí eu já vou parar aqui. Porque eu quero fazer isso aqui com muito cuidado. E aí eu termino semana que vem. Mas eu vou fechar isso aqui para mostrar para você que até o demônio acaba sendo autossugestionado. Duas até. A primeira, um pastor colocou uma pessoa endemoniada em cima do púlpito. Aí o demônio falou assim: eu vim para matar, roubar e destruir. O que Jesus falou que o ladrão veio? Hein? Para matar, roubar e destruir? Tem certeza? Tem certeza? Vamos conferir lá, João 10:10. Por favor, vamos conferir. Se é para matar, roubar e destruir. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Você está vendo que tem diferença? O que ele falou? Matar, roubar e destruir. Aquilo ali era demônio? Não. Fingindo que estava possuído. Fingindo. Porque o demônio não ia errar aquilo que ele veio fazer, o que Jesus falou que ele veio fazer. O ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. O demônio estava em cima do púlpito e falou: eu vim para matar, roubar e destruir. Irmãos, essa inversão de palavras parece que não tem efeito nenhum, mas é ali que está o segredo de você detectar a mentira. Está dando para você entender? Alguém colocou assim no comentário: tem que ensinar para esse demônio exegese. Tem que ensinar para esse demônio. Quer dizer, por quê? Quem estava ali no púlpito não era demônio. Deu para entender?
Agora vamos ao segundo caso para poder a gente fechar aqui e eu vou dar sequência domingo que vem. Então não perca domingo que vem que o fogo vai pegar. O segundo, uma pessoa falou assim, manifestou o demônio, trouxe, põe o demônio em cima do púlpito aqui. Aí o demônio está lá, com as mãos para trás. Ele falou: demônio, você toca num dizimista? Qual a esperteza desse sujeito? Arrancar dinheiro das pessoas. A pessoa que passa a dar dízimo por medo. Dízimo eu dou, sabe por quê? Não é por medo não, eu dou por honra ao meu Senhor, que é dono de tudo. E eu devolvo a Ele o que Ele me deu de muito. Então eu faço isso por adoração, faço isso por amor, faço isso porque quero, não sou obrigado a fazer. E aqueles que nasceram de Deus também se sentem da mesma forma. Eu não dou porque eu sou obrigado, nem porque eu vou parar no inferno. Eu dou o dízimo porque eu amo o meu Senhor, e foi o meu Senhor que falou isso. Então eu amo o meu Senhor, e eu o adoro através disso. Aí ele chamou duas pessoas. Olha, eu quero aqui na frente um dizimista e um não dizimista. Preste bem atenção agora. A autossugestão para o demônio, querendo autossugestionar o demônio. Demônio, olha, esse aqui é dizimista, e aquele que é dizimista, você não vai tocar no dinheiro dele. Aí me dá uma nota de 100 aí, irmão, você tem no seu bolso aí, me dá uma nota de 100. Aí quem estava lá tinha uma nota de 100. Aí ele pegou, falou: aqui demônio, esse aqui é dinheiro de um dizimista. Tá vendo, irmãos? Você tá vendo? Como é que o demônio não toca naquele que é dizimista, naquele dinheiro que é do dizimista? Agora, você que não é dizimista, me dá o dinheiro. Ela tinha R$50. Deu. Demônio, isso aqui é dinheiro que não é de dizimista. Toma, demônio. Ficou tudo de boa no chão. Não está vendo, gente? Olha aqui que o demônio faz. É isso que nós estamos falando, é isso que nós estamos mostrando, irmão, para você não cair nisso aí. O que está em jogo é a salvação. Deu para você entender, irmão? Está dando para você entender? Eu quero dizer, eu sou dizimista há 40 anos. Desde quando me converti, eu procurei meu pastor. Falei: pastor, eu li aqui na Bíblia que tem que dar dízimo, me ensina isso aí. E dali para frente, eu me tornei dizimista. E sou dizimista e ofertante até hoje. Não faço isso por medo, faço isso por amor, faço isso por adoração, faço isso porque eu amo meu Senhor, faço isso porque eu nasci de novo. Só faz isso quem é nascido de novo. Uma pessoa que não nasceu de novo não entende isto. O que é amor, o que é o reino de Deus, o que é as coisas de Deus. Elas não são obrigadas. Deus não obriga ninguém. Mas eu faço por amor, eu faço porque eu amo meu Senhor. Está dando para você entender? Aprender a diferença entre o que é certo, o que é errado, e a autopreservação. Porque caiu, é impossível de restaurá-lo novamente. O que nós temos que ter das pessoas que caíram? Misericórdia. Orar para eles. Não tente pregar para ele, porque ele vai te dar o show de Bíblia. Mas ore por ele. Ore, tenha misericórdia daquela alma. A tua palavra diz que é impossível, mas se ele se arrepender, ele pode se encontrar novamente na tua presença. Isso depende muito, mas a Bíblia fala, quando Deus fala que é impossível, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude, porque aqueles que estão em pé, olhe e não caia. Eu tenho que me autopreservar na presença de Deus, e essa autopreservação, nós temos que ter cuidado com aqueles lobos camuflados de ovelhas.
irmãos camuflados de ovelhas. Deu para entender, irmãos? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos proteja, nos fortaleça, nos dê graça, para que a gente permaneça firme até o dia da trombeta soar. É ali que vai encerrar a nossa carreira. Mas até lá, nós temos que ter autopreservação, se agarrar com o Senhor e sair do caminho de quem está se desviando. Não, está aí igual crentão aí, Bíblia, isso aí. Irmãos, não acredite nessa gente. Nós não estamos vivendo em festa, não. Nós estamos na batalha, e batalha ferrenha, porque o inimigo ele vem calçados com sapato de algodão. Tem até o hino assim, né? Ele usa sapatinho de algodão para não fazer barulho. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe nós, os pastores, missionários. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe, que nós possamos estar assim juntinho do nosso Senhor, bem juntinho dEle, andando na presença dEle, pedindo misericórdia dEle, clamando Ele, chorando aos seus pés. Senhor, não me deixe, Senhor, não me deixe desviar dos teus caminhos, não me deixe afastar de ti, Senhor, não me deixe afastar da fonte, me segure, Senhor, porque o mundo jaz no maligno. Fica firme, ora, lê a Bíblia, participa. Amém. Fiquemos em pé. Domingo que vem nós vamos terminar a segunda parte. Irmãos, o que nós precisamos para que Deus possa nos conduzir em triunfo? Porque somos vencedores e a nossa vitória já foi profetizada. É uma vida cheia do Espírito Santo. Então vamos orar agora. Senhor, eu te peço, o Senhor falou na tua palavra que não dará o Espírito Santo por medida, mas o Senhor dará o Espírito Santo, Senhor, com toda a força, com todo o poder. O Senhor dará o Espírito Santo sem medida àqueles que lhe pedirem. Então faça agora, você que quer entregar sua vida para Jesus, aí mesmo onde você está. Senhor, eu dou a minha vida para o Senhor, porque a partir de hoje eu quero te seguir, eu quero andar no teu caminho, porque eu não quero perder minha salvação, eu quero estar aos teus pés. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos para os céus e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, oh aleluia, Senhor. O Senhor usou Paulo, Senhor, teu servo, para nos trazer, Senhor, o instinto de preservação, meu Deus, porque Satanás, ele não está preocupado com aqueles que já estão na malha dele, na rede dele, mas está preocupado com aqueles que o Senhor tirou e está te servindo, e estas pessoas serão bênçãos nas tuas mãos, serão pessoas cheias do Espírito Santo, serão pessoas vencedoras, porque todas as eras da igreja são os vencedores. E eu te peço, meu Pai, que nós sejamos aqueles vencedores que estão na tua promessa. Oh Pai querido, abre as comportas dos céus agora e derrame sobre nós o Espírito Santo. Oh aleluia. Assim como no dia de Pentecostes, Senhor, inunda esse lugar, cada canto desse auditório seja cheio do Espírito Santo, e que a sua presença seja tão real, que ela seja palpável. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória,
glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glórias. Encha, meu Deus, encha este lugar, encha, Senhor, encha, Senhor, encha, Senhor, esse lugar do teu Espírito, encha esse homem, encha essa mulher, encha esse rapaz, encha essa moça, encha essa criança, batiza no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo. Venha, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Amém! Vamos aplaudir o Senhor! Jesus! Eu te amo! Jesus! Eu te adoro! Eu te amo, Espírito Santo! Eu te adoro, Espírito Santo! Eu te amo, Jesus! Eu te adoro, Jesus! Eu te amo, meu Deus!